Oiê, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Estou muito feliz de estar de volta. Tive que dar uma pequena pausa, correria da vida. Como vocês sabem, eu tenho um outro trabalho. Os primeiros meses do ano é sempre muito busy, muito ocupado. Eu estava tentando conciliar as duas coisas, mas por fim o trabalho me engoliu e não consegui gravar mais, mas estou de volta. A correria passou e agora eu estou muito feliz de poder dedicar mais aqui no podcast, me programar melhor para não deixar vocês sem conteúdo, não deixar de vir aqui compartilhar um pouco sobre as minhas vivências e sobre coisas que eu aprendi, lições de vida, e para que você possa tirar algo disso. Hoje em dia, todo mundo quer parecer independente. Hoje, assim, é uma questão até, se você for parar pra pensar, a gente compara muito, principalmente nós mulheres, como as nossas mães e as nossas avós viviam e com a liberdade que a gente tem hoje, com a independência que a gente se dá, com a independência que a gente procura de ter, de conquistar as nossas coisas sozinha, de conquistar aquele trabalho ou aquele bem, sabe? Ir atrás dos nossos sonhos mesmo. Todo mundo quer ser independente hoje, mas quando que essa independência ela se transforma em algo evitativo? Quando que essa independência é só medo disfarçado de força? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Se você é aquele tipo de pessoa que se orgulha de ser independente, que se orgulha de não precisar de ninguém, de não pedir ajuda para ninguém, de ter muita dificuldade de demonstrar quando você precisa de algo, muita dificuldade de pedir algo para alguém, eu sou esse tipo de pessoa. Por isso que eu resolvi falar sobre isso aqui hoje, porque eu observei alguns padrões que são mecanismos de defesa. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, de acordo com as vivências, de acordo com as minhas experiências, de acordo com as minhas decepções, eu criei esses muros que a gente pode chamar da minha independência hoje em dia. Mas o que é perigoso nesses muros é que eu criei eles para me proteger de coisas externas, de decepções, de me machucar, mas nesse processo de me proteger de decepções, eu acabei me blindando de sentir certas emoções. Conheci uma pessoa, comecei a me relacionar com uma pessoa desde o ano passado e eu tenho percebido que eu precisava trabalhar nesses muros de volta, que eu precisava, é como se fosse uma cebola que a gente vai descascando, sabe? Que eu precisava ir tirando as minhas camadas, sabe? Para poder me mostrar para o outro, para que o outro pudesse me ver exatamente como eu sou e me ver de uma forma, não aquela forma polida que a gente às vezes quer mostrar para o outro, mas aquela forma com defeitos, aquela forma que sente ciúmes, aquela forma que às vezes o cabelo tá todo bagunçado, sem maquiagem, às vezes com as nossas manias, os nossos hábitos, que nem sempre são os melhores, mas eu venho passando por esse processo desde o ano passado, que quando eu resolvi me abrir novamente para uma nova pessoa, descobri que grande parte dessa tão chamada independência que eu tinha ou que eu tenho estava sendo um medo disfarçado de força, um medo de me abrir,
um medo de me deixar decepcionar, porque essa é a vida, sabe? Por mais que a gente tente ao máximo se proteger, por mais que a gente tente ao máximo evitar ter uma decepção, evitar se machucar, a gente vai se decepcionar com as pessoas vão nos decepcionar, porque ninguém é perfeito. E às vezes as pessoas vão nos machucar, mesmo que ela não tenha aquela intenção por trás. Às vezes até tem, mas pode acontecer que a pessoa nem teve uma intenção ali, não foi de propósito, e tá tudo bem. As pessoas vão nos machucar. Eu lembro de uma frase que eu gostava muito de ler essa frase quando eu estava no ensino médio. Algumas vezes, era algo assim, eu não me lembro exatamente, eu não me lembro o autor, mas se eu lembrar eu vou colocar aqui na descrição do YouTube. Mas as pessoas, às vezes, durante a sua vida, elas vão te machucar. E tá tudo bem. Só tem que se perdoar e perdoar elas por isso, porque elas são humanas, assim como você. Se eu achar, eu vou procurar essa frase. É um textinho, na verdade. Eu não me lembro o autor, vou procurar também e coloco aqui na tela para vocês, ou eu deixo aqui na descrição. Mas isso sempre, eu sempre carreguei esse pensamento, sabe, comigo. Tá tudo bem, as pessoas vão te machucar, porque a gente erra, a gente comete erros. Às vezes sim é de propósito, às vezes não. O que eu tô querendo falar com tudo isso, mais que esses muros que eu criei durante ao longo dos anos, durante ao longo das minhas vivências, das minhas experiências de vida, eu eu tenha criado isso como um mecanismo de defesa. Eu cheguei numa fase que eu estou abaixando os muros muito lentamente. E nossa, é um puta trabalho. É um puta trabalho. Porque eu não lembrava como que era estar dentro de um relacionamento em que eu gosto muito da pessoa e que eu quero muito que dê certo, e o tanto que às vezes você tem que se desdobrar, como eu criei esses mecanismos de defesa hoje em dia para mim abrir, para mim, tipo, me desdobrar, para eu passar por cima do meu ego e pedir desculpa, para eu reconhecer que eu estou errada, por mais que eu tenta sempre ver um tipo de relacionamento que tem muito diálogo, que não deixa passar. Às vezes eu tenho o meu tempo de processamento é um pouco mais longo do que o dele. Às vezes eu não converso no momento, mas eu falo que eu cozinho o que aconteceu, o fato acontecido, por mais que seja pequeno, mas algo que me incomodou, eu vou cozinhar, eu vou processar, porque para mim sempre existe uma forma melhor de você se comunicar. E às vezes, quando você fala no calor do momento, você não se expressa da melhor forma, como se você esperar um pouco, pensar sobre isso, pensar sobre a sua reação, olhar dos dois lados, analisar o seu ponto de vista e o ponto de vista da outra pessoa. E aí sim externalizar aquilo e comunicar para o outro o seu incômodo, o que te incomodou, ou que te fez mal, ou algo que você gostaria que fosse diferente no futuro. E tem sido assim um tanto quanto difícil eu abrir mão dessa independência, eu deixar o outro cuidar de mim, eu deixar o outro me ver, eu deixar o outro ver os meus defeitos, ver as minhas ansiedades, os meus ciúmes, os meus surtos, às vezes. Não que eu surte muito, mas nós somos mulheres. Quando a gente está no nosso período,
provavelmente a gente vai ficar mais emotiva, a gente vai chorar e vai se analisar ali pro outro, e o outro tem que lidar com aquilo. Então, tem sido um processo, assim, de eu me deixar ser vista. No meio de toda essa independência, eu continuo sendo muito independente. Eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha vida própria, mas tem sido um processo e é um processo dolorido. Dolorido como? Nossa, não quer. Ai, que difícil estar com essa pessoa. Não. Mas, como eu falei, são mecanismos de defesa que a gente cria que a gente às vezes nem percebe. Eu não tinha percebido. Então, às vezes você se questiona, será que eu realmente quero esse relacionamento? Você tem que querer muito, porque você tem que sair da sua zona de conforto. Eu criei essa zona de conforto onde eu me mantinha afastada. Afastada de que forma? Eu não me aprofundava nos relacionamentos, eu estava sempre procurando uma saída, sempre pensando no que de ruim poderia acontecer e em qual momento que eu deveria sair antes que o outro saísse antes de mim. Então, eu estava muito evitando grandes sentimentos, evitando sentir demais, evitando deixar o outro me ver, evitando os sentimentos mesmo. E eu não tinha noção de quão profundo a raiz disso, de coisas que aconteceram no passado, estavam enfiadas assim em mim, sabe? O que é muito louco. Então, hoje em dia eu percebi isso. E o que eu queria te falar é que às vezes, muitas vezes, você evita certos relacionamentos, você fala, ah, eu tô bem sozinha. Às vezes sim, você está. Isso pode ser verdade. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Muitas vezes você tá assim confortável, você tá ótimo, sua vida tá maravilhosa. Minha vida de solteira tava maravilhosa, mas sim, eu sentia falta de ter um parceiro. E não foi assim também do nada que eu arrumei uma outra pessoa, enfim. Porque todos nós temos nossos requisitos, tem que ser uma pessoa que se conecte realmente com você. E esse relacionamento a gente conversa muito, tem muito diálogo. E muito diálogo que a gente costuma falar que não são conversas vazias, são conversas mais profundas, onde a gente realmente consegue conhecer e extrair mais da essência um do outro. Às vezes a gente tá tudo bem precisar do outro, sabe? Nós somos humanos, nós nascemos para nos conectarmos com alguém. É aquela coisa, ai, nós vivemos a vida inteira procurando por uma conexão, procurando por uma pessoa para se encaixar na minha vida. Enfim, isso é um instinto da nossa raça, é o instinto de nós humanos, seres humanos, nos conectarmos com outras pessoas. E talvez você seja ótima sozinha, e que bom, mas só tome cuidado para que essa tão chamada independência sua não seja só um medo, assim como foi comigo, grande parte também era um medo de me deixar sentir. Era um medo disfarçado de força, um pouco. Eu estou me abrindo nesse momento e é um processo bem gostosinho. Sim, é difícil, mas é gostosinho ao mesmo tempo. Eu converso com o meu terapeuta e falo, nossa, poxa. Eu conversei com a amiga minha também esses dias e eu falei pra ela, nossa, mas caramba, tem que, né, fazer um esforço aqui, uma coisa, a gente tem que se desdobrar para fazer dar certo. E realmente nada que vale a pena, vale muito a pena, nem sempre vai ser a coisa mais fácil do mundo.
mais recompensador. Então, o que eu tenho pra você hoje, se abra, se deixe sentir, tá tudo bem sentir, tá tudo bem, não se feche pro amor, não se feche pras conexões, não se feche só porque algum dia você se decepcionou, porque eu acredito que o amor ele vem da gente. Então a gente dá o que a gente tem. E quando a gente tem muito, é uma fonte que ela não se esgota, porque tá dentro da gente. Não vem do outro, sabe? Então esse amor que a gente tem para dar, ele não pode ficar preso só por medo, só por receio de algo de ruim acontecer. Porque essa é a vida, você vai estar se limitando, você vai estar se privando de viver. Esse é o que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que de alguma forma tenha falado com você, tenha despertado aquela coisinha em você. Se você, minha amiga, tá solteira, viva mesmo, aproveita, aproveite muito, mas tome muito cuidado para que você não chegue nesse ponto de se fechar. Não se feche, se permita, viva, sinta, porque a vida é uma só e ela passa muito rápido, ok? Um grande beijo e até o próximo episódio.